Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez, online, mas juntos, eu creio no coração. Nós vamos fazer uma palavra de oração primeiro. Pai, eu peço que o Senhor abençoe esse tempo, eu peço que o Senhor guarde realmente tudo aquilo que nós vamos estar fazendo aqui, a adoração, a meditação na palavra, que tudo, ó Pai, realmente vai convergir em Ti e para Ti, adorando o Teu nome, exaltando o Teu nome, ó Pai. Eu peço que o Senhor nos visite nessa noite e realmente que seja um tempo, ó Pai, abençoado em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Antes de nós irmos para o louvor, queria só dar alguns avisos. Como você sabe, nós passamos essa convocação que foi hoje para um dia realmente de intercessão pelo Brasil. Mas eu quero te desafiar que você continue nesse processo, realmente de colocar o Brasil sempre, todo dia em oração. É bíblico, orar pelos aqueles que nos governam, e nesse momento é imprescindível para que a nossa nação saiba e possa ser conduzida pelo Senhor e saiba ouvir do Senhor a direção correta. Então vamos realmente orar por isso. Nós mandamos eu vou chamar de pôster, que tem todas as mídias sociais, e nas mídias ali é só você clicar em cima da barra que ela já abre direto para o link, tá? Eu acho que isso vai facilitar a sua vida. Se você olhou lá também, tem o número de WhatsApp, que é o da igreja, tá? Isso é direto da secretaria da igreja. Tem o e-mail também, que é, se você quiser se comunicar por essa forma, que nós vamos receber também a sua comunicação. E ali também tem informações bancárias da igreja. Eu vou dizer por que de tudo isso. Bom, como nós estamos tendo as lives, nós estamos tendo os cultos online, então toda a mídia social da igreja está ali, então você pode estar facilmente acompanhando. Quando você precisar falar com a igreja, por exemplo, alimentos, estamos arrecadando alimentos. Se você tem alimentos ou quer participar de uma arrecadação ou uma doação, de alimentos, use o WhatsApp da secretaria e informa o que você quer fazer ou o que você tem, e aí a partir desse WhatsApp nós vamos comunicando com você para a gente poder acertar essa doação que você quer fazer desses alimentos. Então siga as mídias, porque não é só de domingo, nós temos tido lives dos jovens de terças e quintas, por exemplo, e tudo mais. Então vai acompanhando e vai participando. Eu espero que isso esteja e vai continuar te abençoando em nome de Jesus. E por último, você sabe que a prefeitura prorrogou a quarentena para dia 22 agora de abril. Então agora é um novo desafio, Talvez nós vamos ter que aguardar o andamento nos próximos dias, mas eu sei que Deus vai nos dar a direção e Ele vai nos mostrar o que nós precisamos fazer, e como fazer, e como cumprir, como obedecer também essas determinações, e em tudo Deus vai nos dar a graça e nós vamos vencer. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar, canta, adora, e daqui a pouco a gente volta para a mensagem. Boa noite para você que está aí nos assistindo nessa noite, que a graça do Senhor esteja sendo derramada sobre você, sobre a sua família nessa noite, amém? Que nesse tempo agora você possa realmente entregar o seu coração diante da presença de Deus. Nós vamos adorar o Senhor, aquele que é digno, aquele que é santo e aquele que é o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Nós vamos declarar sobre a graça dele, e não existe graça maior do que a graça do nosso Senhor, ao ponto de ter dado o seu único filho para morrer por mim e por você e para nos salvar. Amém? Você é salvo, você pode ser salvo pela graça do Senhor Jesus. É isso que nós vamos declarar nessa noite. Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua
presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh Deus, aleluia. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Bem é o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, tu és Senhor, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Oh, oh, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Deus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome.
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu Senhor, se rende o que sou, é teu.
temos, tudo que somos, nos consagramos ao Senhor, Deus, pois só Tu és Deus, só Tu és Senhor, Pai. Aleluia, Deus, seja agradecido, seja entronizado, Pai. Te adoramos, Deus, e Te entregamos toda a honra e toda a glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você adorou a Deus? Amém. Mas agora vamos para a palavra do Senhor, porque isso é sempre importante para nós, uma reflexão. Mas hoje me fizeram uma pergunta, hoje não, essa semana, desculpa, me fizeram uma pergunta e eu fiquei meditando nessa pergunta. E a pergunta foi a seguinte: por que até famosos estão fazendo live e orando? E assim, antes de você entender essa pergunta, né? A explicação foi assim: a maioria deles nunca se professaram crente, nunca se professaram nada com relação à fé, mas agora estão promovendo orações e tudo mais. E eu fiquei pensando nisso, né? Algumas vezes era mais fácil só falar assim: a água chegou no pescoço, tal, então está preocupado. Pode ser também. Mas eu comecei a refletir sobre uma coisa que eu creio que vai mais fundo. E a palavra bíblica para isso é sede, né? Estão sedentos, porque eles não estão conseguindo uma satisfação na alma. E aqui eu já defino alma como lugar onde eu penso, eu vou sentir e consequentemente eu vou agir. Então, se eles estão sedentos na alma, é porque eles não estão conseguindo pensar corretamente, produzir sentimentos corretos e, consequentemente, vão ter ações que não estão corretas. Como assim? Deixa eu introduzir um pensamento aqui. O Senhor, na salvação e na Bíblia inteira, você vê que Ele quer trazer uma cura para a alma. Todo o processo da salvação é um processo para realmente mudar o meu jeito de pensar. Por que eu preciso mudar o meu jeito de pensar? Eu preciso mudar o meu jeito de pensar porque o pecado e a natureza pecaminosa, ela produziu em mim realmente uma forma de pensar que ela é antagônica, ela é contra, ela é oposta ao que Deus pensa, ao que Deus expressou nos seus pensamentos dentro da palavra de Deus. Consequentemente, se os meus pensamentos eles estão errados, consequentemente os meus sentimentos vão ser formulados erradamente por causa dos pensamentos e, consequentemente, eu vou acabar tendo ações que não vão realmente honrar e glorificar a Deus. E é por isso que eu peco. Eu começo pensando errado, passo a sentir errado, eu vou agir errado, ou reagir errado, ou não agir até, né? Tem gente que nem age, como, não sei, fuga ou o que seja, mas tudo nasceu aonde? Por questões de pensamentos errados, ou seja, tudo nasceu na alma. Porque o que eu penso, sinto e acabo fazendo é importante para Deus. Eu quero que você entenda isso. Por que você está falando isso, pastor? Porque justamente nós estamos agora com uma quarentena estendida, e essa quarentena ela está trazendo inúmeras coisas. Graças a Deus, muitos estão noticiando, estão dizendo, tem sido bom, tem sido maravilhoso, tem sido um resgate. Mas eu creio, e não estou falando isso mais num tom negativo, mas sim como uma verdade, e talvez é por isso que famosos que nunca nem pensaram, né, numa oração, numa reza que seja, e agora estão fazendo live para todo mundo ver. Mas o que vai acontecer depois que, de repente, esse fator que está gerando preocupação, que está gerando medo, que está gerando incertezas passar? Porque Deus não é um pronto-socorro. Deus é um seguro, é um pronto
como é que eu posso dizer? Ele é um socorro sempre presente. Essa é a palavra que eu estava procurando. Ele é um socorro sempre presente. E aí eu preciso entender qual é o socorro que ele está me dando. E quando eu entender, abraçar esse socorro. Então, qual foi minha conclusão? Se está sedento porque não conseguem satisfação na alma, então a minha conclusão tem que ser que possivelmente a alma não anda bem. Talvez ela não está 100% enferma, mas ela não está boa, ela não anda bem. Por quê? Porque justamente todo esse processo de pensar, sentir e errar não está totalmente ordenado ou mantido em parâmetros que Deus estabeleceu. Eu quero que você entenda essa frase. Como assim parâmetros que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu para mim e para você certos guias, certos parâmetros, certos direcionamentos que podem começar a agir sobre a forma de pensar, do qual o pecado estragou. E a salvação entrou para trazer ordem. Porque não se esqueça que Deus é um Deus de ordem. Se Deus não fosse um Deus de ordem, quando Jesus ressuscitou, e aí os discípulos chegaram no túmulo, lá João descreve uma coisa, porque ele é um dos que estava lá, que quando entrou ali no sepulcro, quando ele olhou todos aqueles lençóis, ou que Jesus eles tinham usado para embrulhar o corpo, estavam todos dobrados. Por que estava dobrado? É porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de trazer ordem, né? E então eu posso seguramente te dizer que Ele quer trazer ordem para a minha vida e a sua. Ele quer produzir essa ordem sobre os meus pensamentos, sobre como eu vejo as situações, como eu estou agindo, mas também como eu estou reagindo a tudo aquilo que está acontecendo. Ou talvez o coronavírus ele não veio para fazer certas coisas acontecerem agora. Possivelmente são coisas que já vêm sendo arrastadas, vêm sendo trazidos lá de longe, e agora estão culminando num momento onde a gente teve que parar, né? A quarentena, eu acho que eu posso até dizer que o Senhor nos trouxe algo, ou pelo menos permitiu que isso gerasse algo na minha vida e na sua. O que eu estou tentando dizer é que Deus quer tratar e trazer saúde espiritual para a minha alma, para a sua alma, para a nossa alma. E Ele quer trazer essa saúde de uma forma que vá realmente fazer diferença em como eu penso. Por quê? Porque como eu penso vai afetar como eu vou sentir. E como eu vou sentir vai afetar como eu vou agir. E eu quero que você grava isso hoje. Grava isso. Bom, então vamos para a palavra de Deus. Um texto que realmente me chamou a atenção muito essa semana foi 1 Pedro, capítulo 2, verso 24 e verso 25. Verso 24, eu estou lendo na atualizada, na revista atualizada, ela diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarado, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha só, você se converteu ao pastor e bispo da vossa alma. A passagem paralela para isso no Velho Testamento é Isaías 53, versos 4 a 6. Depois eu vou estar explicando isso melhor, os dois textos, mas eu quero ler os dois juntos. Então Isaías, no verso 4, Isaías 53, verso 4, diz assim: certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. São dois textos, um, apóstolo Pedro, e o outro, o profeta Isaías. Mas você vê a similaridade que os dois estão falando. Então, se você pensar quem influenciou quem, lógico que Isaías foi escrito antes. Então, Pedro, eu não sei se o Espírito Santo fez ele lembrar dessas palavras de Isaías, mas eu acho que há lições importantes dentro dos dois textos. Então é isso que eu quero que agora a gente, vamos olhar para isso, tá? Então nós vamos retornar primeiro para Pedro, tá? Então vamos colher as lições ali em Pedro. Aí depois a gente vai para Isaías, e aí nós vamos colher as lições ali, e aí depois eu quero dar um desfecho. Então, na verdade, colhendo dos dois textos, então, quais são coisas que a gente precisa e pode aplicar para a nossa vida. Ok? Então vamos voltar lá para 1 Pedro, e ali então nós vamos começar a entender o que é um ensino para mim e para você nessa noite. Bom, voltando para 1 Pedro então. 1 Pedro eu acho interessante porque tanto o verso 24 tem lições e o verso 25 também tem lições para nós refletirmos. Eu vou ler o verso 24, só que agora eu vou ler na linguagem de hoje, a nova versão, nova tradução linguagem de hoje. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Eu escolhi essa tradução porque eu acho que entre as traduções em português, pelo menos as que eu tenho, ela consegue trazer o foco, porque ele está dizendo um pouco o que eu falei na introdução. O pecado atrapalhou todo o meu jeito de pensar. Eu passei a não pensar como Deus me criou realmente para pensar. O pecado trouxe realmente problemas seríssimos para a nossa vida. Problemas seríssimos na formatação dos nossos pensamentos, porque eles realmente fogem do padrão original que Deus tinha para mim e para você. Então, como ele diz aqui, Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, para que nós pudéssemos morrer para o pecado. A ideia de morrer para o pecado é o quê? Você fala, mas eu consegui pecar ontem. A ideia de morrer para o pecado é algo espiritual, é dentro realmente do seu espírito. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar o seu espírito vai começar a trazer uma influência sobre a sua alma, sobre o jeito que você pensa, sobre o jeito que você vai sentir e reagir. Porque o Espírito Santo quer trabalhar eu e você para que nós possamos estar condizentes com os pensamentos de Deus. Mas nós também estamos condizentes com os sentimentos que sejam condizentes com os sentimentos de Deus. Espero que você está conseguindo me entender aqui. Porque justamente, como diz o texto na linguagem de hoje, ele fez que eu morresse para o pecado para que eu viva uma vida correta. Essa é toda a ideia da salvação, é uma vida nova. E se eu como crente não estou vivendo certo, então eu estou com problema. Eu estou com que problema, pastor? Eu estou com um problema de que se eu não estou vivendo essa vida correta, então
A salvação não foi suficiente? Não, a salvação foi suficiente. Eu que não consegui morrer o suficiente para o pecado, então. Agora, o que Deus me oferece é matar, realmente, né, como eu posso dizer, matar matado mesmo, né, morto mesmo, de verdade. E eu tenho que entender que a cruz realmente alcançou, e a salvação alcançou essa vitória para mim. Então, se tem alguma coisa que eu devo tomar posse, é isso, eu tenho que tomar posse dessa vitória, que eu realmente morri para o pecado, e o pecado, ele não precisa mais atazanar minha vida. Mas por que eu não consigo isso? Eu acho que o próprio verso ainda diz, porque ele termina o verso dizendo que por meio dos meus ferimentos, não, ele diz, por meio das ferimentos de Jesus, eu fui curado. E aí que me bateu. Puxa, acho que tem muito crente que não caiu a ficha que está curado. Porque o morrer para o pecado, o que isso tem a ver com estar curado? São duas simbologias, na verdade, para a mesma coisa. A ideia de morrer para o pecado é você ser curado do que o pecado produziu em você. Então, pelas feridas de Jesus, eu fui curado. Mas se eu ainda estou com uma disposição mental de enfermo, eu vou sempre achar que eu estou enfermo. Agora, se eu abraçar um entendimento mental que eu fui curado em Jesus pela salvação, eu vou começar a agir como alguém sarado. Pensa nisso. Mas vamos continuar. O verso 25, agora eu vou ler na Bíblia Viva. Por que eu estou fazendo essa leitura de várias traduções? Porque eu sempre faço isso, eu sempre estou tentando ver qual das traduções em português elas expressam melhor o original. E eu acho que a Bíblia Viva aqui bateu bastante em cima do que o original está dizendo. Ele fala assim, tal como ovelhas, e deixa eu só fazer um parênteses aqui, ovelha, gente, é bicho sem noção, é totalmente sem noção, não tem noção nenhuma, não tem direção nenhuma. Deus não falou assim que tal como o cachorro, ou tal como outros animais, que têm senso de direção, que sabem se virar, sabem se cuidar. Não, ele usou ovelha por quê? Porque a ovelha não sabe comer, não sabe beber, não sabe andar 3 metros sem se perder. Então, isso em si já é uma simbologia. Então ele está dizendo, tal como ovelhas, vocês vagueavam longe de Deus. Quer dizer, você estava vagueando por quê? Você estava perdido. Você estava perdido de Deus, né? O qual vai ser chamado depois de o seu pastor, né? Porque a gente sabe que quem cuida das ovelhas, essa ovelha, é pastor, chama de pastor. E Deus se apresenta na palavra de Deus, o próprio verso diz aqui, tal como ovelhas vocês vaguearam longe de Deus, mas agora voltaram para o seu pastor. Olha só, o guardião das suas almas, que os conserva a salvo de todos os ataques. Olha que interessante, né? A atualizada fala pastor e bispo, aqui está falando de pastor e guardião. Mas quando eu fui olhar o original, é interessante que a ideia do pastor é dupla, é aquele que olha sobre você, quer dizer, ele está de olho em você, mas ele também é aquele que provê para você. Então, o verso está dizendo, eu era uma ovelha que vagueava longe desse pastor, eu estava longe da sua visão, então, por isso que eu sofria com tantas coisas chegando na minha porta, me atazanando, me derrubando, acabando comigo. Por quê?
porque eu estava longe dos olhos do pastor. E por isso que eu andava sem provisão, porque essa é parte do pastor, ele provê. Mas quando fala de bispo, né, ou guardião, como diz a Bíblia Viva, a ideia no original também é dupla. Ele é seu protetor e ele é seu guardador. Tem diferença, talvez bem tênue, mas tem. Aquele que protege é quando o inimigo vem, ele é o primeiro a atacar o inimigo. Então vamos definir assim. E o guardador é aquele que, por exemplo, vamos pensar a ideia do aprisco. O protetor, ele cuida dos inimigos externos que querem chegar para dentro do aprisco. Esse é o protetor. O guardador, ele cuida da parte de dentro do aprisco. Ele guarda aquele lugar, ele mantém aquele lugar funcionando, ele mantém limpo, ele mantém tudo que tem que ser feito para manter o aprisco. Então esse é o guardador. Então essa é a ideia de bispo, essa é a ideia do guardião. Mas o que eu achei muito interessante, coisa que eu já sabia, mas como a Bíblia sempre ela é impressionante, ela cresce, né? É que esse Deus é bispo e guardião do quê? Da minha alma. Então como é que Deus está de olho e provê? Como é que Ele é protetor e guardador da minha alma? Eu comecei a pensar nisso, né? Como eu já disse muitas vezes, fazer pergunta eu sei, o problema é responder elas, né? E algumas vezes eu acho que eu consigo fazer umas perguntas inteligentes, mas o problema é responder inteligentemente. E aí? Como é que ele pode ser o pastor, aquele que olha e provê para a minha alma? Como é que ele pode ser o bispo ou o guardião da minha alma, aquele que é protetor e guardador da minha alma? Eu, refletindo sobre isso, se a alma, como nós já definimos desde o começo, é o que eu penso, é o que eu sinto e é a forma que eu estou agindo, consequentemente, então eu tenho que começar nos pensamentos, depois eu tenho que também tratar os sentimentos, porque as ações são consequência dessas duas coisas. Então como é que Deus pode olhar e prover para os meus pensamentos? Bom, Deus te deu a palavra, Ele revelou a palavra, a Bíblia, ela é aquela que pode prover para os seus pensamentos, mas ela também é aquela que protege e guarda seus pensamentos. Deus te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que olha sobre você. Ele também é provedor, ele também é protetor, ele também é guardador. Deus está querendo trabalhar você, trabalhar sua alma, trabalhar os seus sentimentos, porque Ele sabe o que te prejudica, Ele sabe o que te dói, Ele sabe das feridas que vêm do passado, que apesar de que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não conseguiu, como eu posso dizer, tomar posse do fato que você foi curada dessas feridas e que essas feridas não precisam mais ser realidade sobre a sua vida. E por que é realidade? Porque você não conseguiu ainda entender que aquele que é o pastor e o guardião da sua alma, ele quer agir sobre a sua alma. Deus tem um interesse profundo em que você pensa, mas Ele também tem um interesse profundo que você não seja cabeção, cabeça dura, e bate no peito e fala assim, não, porque é assim que eu penso. Eu acho que como crentes nós temos que dizer, Senhor, eu estou pensando isso, mas se eu estiver errado, o Senhor me corrige. Senhor, eu estou pensando isso, mas naquilo que eu preciso ser mudado, o Senhor venha, então mude esse pensamento, porque eu quero os seus pensamentos para isso. Mas vamos para Isaías. O que Isaías pode acrescentar a tudo isso? Então isso é uma coisa que nós precisamos agora tentar fazer a ligação entre esses dois textos. Porque Pedro já foi claro, né?
Como eu disse, Isaías é um texto paralelo. Mas como é que eu posso, então, linkar esses dois? Então vamos lá para Isaías 53, né, verso 4 a 6, e nós vamos tentar, então, fazer essa ligação entre os dois. Isaías fala também de doenças e enfermidades. E basicamente ele está dizendo o que nós já falamos em Pedro. O quê? Que essas doenças e enfermidades, elas são muito mais da alma do que do corpo. Ele não está dizendo que todas as minhas enfermidades do corpo apenas. Não, ele está, eu creio, o que eu entendo do texto, ele está focando muito mais na alma, mas Deus também tem interesse no seu corpo, e ele tem interesse também em trazer cura para o seu corpo, tá? Então não confunda, tá? Mas se o foco principal aqui é a alma, então o que Deus está querendo falar com a gente? Eu vou recorrer à Bíblia Viva de novo. No verso 4, na Bíblia Viva sai assim: apesar disso, ele colocou sobre si mesmo as nossas dores, ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por Deus por causa dos seus próprios pecados. Realmente é um engano achar que Jesus estava sendo castigado pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Ele assumiu o castigo por causa do meu pecado e do seu. E na verdade, ele assumiu o castigo por causa que Deus queria trazer cura para as consequências, né, desse pecado, ou desses pecados, que é justamente dor e sofrimento, que a Bíblia Viva coloca muito bem. No hebraico é interessante que, mesmo para o que é usado basicamente, as palavras no hebraico, elas estão falando de ansiedade, elas estão falando realmente de doenças da alma, como aflição, angústia, sofrimento, tristeza. Achei interessante, inclusive, descrença. Então, como é que eu encaixo isso dentro de tudo que a gente tem falado aqui? Porque é interessante que no texto em si, né, de Isaías, os 3 versos que a gente leu, o 5 fala que tudo isso aconteceu com Jesus por causa das nossas transgressões, e ele foi moído por causa das nossas iniquidades. É interessante que transgressão, na verdade, é rebelião contra Deus e suas leis. Então, como é que eu posso interpretar isso? Jesus teve que assumir a consequência da minha rebelião. Como assim? Eu já nasci rebelde contra Deus. A gente não gosta de pensar nisso, mas eu nasci rebelde contra Deus. Eu nasci quebrando as suas leis. Mas a salvação vem para resolver isso. Mas o que a gente acaba, não sei, não pregando o suficiente, eu não sei. Mas agora eu entendi uma coisa, nós temos que enfatizar muito mais isso, que a consequência da salvação, ela tem que ser muito mais abrangente. Eu creio que nós já temos ensinado isso. Agora, o que nós precisamos é praticar isso. Ela tem que ser muito mais abrangente. Ela tem que entrar e penetrar nos lugares onde essa rebelião causou sofrimento e causou dor, onde essa rebelião causou quebra de relacionamentos entre nós, pessoas, em famílias e tudo mais. Tem que trazer num âmbito realmente de fazer diferença, para que toda a minha ansiedade, toda a minha aflição, angústia, dor, sofrimento, tristeza, descrença, tudo caia por terra, porque eu fui sarado, eu fui curado, eu fui realmente trazido a um lugar de ser o que Paulo vai chamar depois de nova criatura. É possível, e eu tenho que crer que seja possível. Mas ele fala ali que não foi só minhas transgressões, mas ele cita iniquidade. E eu não quero, já trouxe ensino para a igreja sobre iniquidade em outras épocas, mas só para te refrescar a memória, existem dois pecados
muito citados no Velho e Novo Testamento, que é a iniquidade e a impiedade. Hoje eu quero só falar da iniquidade. A iniquidade é interessante que é um pecado da alma. Como assim? Porque envolve você não reconhecer realmente o senhorio de Deus, o senhorio de Jesus. Porque nós declaramos Jesus Salvador, mas o nosso problema maior é com Jesus Senhor. E a iniquidade justamente é eu não conseguir realmente colocar Jesus como Senhor absoluto sobre a minha vida. Ele tem que ser Senhor total da minha vida. É a falta de submissão à autoridade dele. Consequentemente, é a autoridade de Deus. Então, a iniquidade, a minha iniquidade, a falta de uma verdadeira submissão a Cristo, visto através de uma obediência irrestrita. Essa foi a causa pelo qual Jesus teve que subir na cruz e morrer por mim e por você. Os seus ferimentos da cruz foram para sarar os seus sofrimentos e dores. Então, o que eu posso concluir com tudo isso? Ou por que realmente ser curado da alma? Eu acho que a gente pode, pelo menos 3 aplicações aqui muito interessantes. A primeira é que a cura da alma, ela alinhará seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Porque muitas vezes eu vejo que, como crente, nós não conseguimos pensar como Deus pensa. Eu vejo em alguns grupos que eu participo, pessoas chegam e elas não chegam dizendo, tive orando, tive pensando, e eu sinto que Deus está dizendo isso. O que se ouve mais é eu penso, eu acho, eu sinto. Muito eu. Muito eu, muito eu, muito eu. E se há alguma coisa que a igreja precisa fazer, ela precisa alinhar seus pensamentos com os pensamentos de Deus. E a cura da alma, ela vai fazer justamente isso. Ela vai alinhar meus pensamentos, para que eu comece a pensar realmente como Deus quer que eu pense. Deus não quer que eu não pense. Ele quer que eu pense, mas Ele quer que eu pense dentro dos parâmetros do pensamento dele. Eu quero que você entenda isso. Segundo, essa cura, ela fará de você uma pessoa melhor, porque você terá saúde emocional. Como assim, pastor? Quando os meus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, estão alinhados com a palavra de Deus, estão alinhados com o Espírito Santo que habita em mim, eu não vou pensar, desculpa a linguagem, eu não vou pensar besteira, não vou pensar coisa fora, eu vou conseguir entender as reais situações, eu vou conseguir olhar para as situações com um olhar diferenciado, porque isso é algo que só Deus consegue me dar. Então, se eu realmente curo, os meus pensamentos, porque eles estão alinhados com os pensamentos de Deus, então, em segundo, consequentemente, eu vou atingir uma saúde emocional. Porque hoje é nítido, pessoal de saúde, psicólogos, psiquiatras e outros, já vem mandando sinalizadores que realmente se existe uma segunda pandemia, a segunda pandemia é na saúde emocional. Só que essa pandemia não vai ganhar o noticiário, essa pandemia não vai chegar no nível do coronavírus, mas ela mata também. Eu quero que você entenda, porque nós precisamos dessa saúde mental, emocional. E a emocional vai depender da saúde mental. Mas se eu estou alinhado, meus pensamentos, com os pensamentos de Deus, e eu estou recebendo realmente o que os textos disseram, que eu estou curado, e as minhas emoções estão entendendo isso, então o que vai
acontecer. Ah, então agora eu vou ter o corpo saradão, pastor? Não, para ter corpo sarado você vai ter que ir para a academia, meu querido. Aí não tem jeito. Mas o seu corpo, representando o quê? As suas ações, você vai começar a entender que o mundo não gira em torno de você, que o mundo não tem nada, tudo a ver só com você. Nós não vivemos no mundo do selfie, nós vivemos no mundo onde nós, como cristãos, crentes em Cristo Jesus, como a igreja viva do Senhor, nós fomos curados para servir os outros, como Jesus. Jesus, ele disse, eu não vim para servir, ser servido, quer dizer, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, só que Jesus, ele tinha seus pensamentos totalmente alinhados em Deus Pai. As suas emoções, elas estavam saradíssimas, porque ele só mantinha os seus olhos fitos em Deus Pai. Ele mesmo declarou em João 10:30, eu e o Pai somos um. Em outros lugares ele declara, a minha comida é fazer a vontade de Deus, João 4, por exemplo. Consequentemente, o quê? Ele serviu aos outros. Ele serviu aos outros. Então, nesse processo agora dessa quarentena, o que eu quero trazer com essa mensagem? Eu quero orar a Deus que nesses dias agora que ainda temos pela frente, você comece a orar a Deus para que realmente os seus pensamentos sejam alinhados com os pensamentos de Deus, consequentemente você receba saúde emocional, e recebendo essa saúde emocional de Deus, então Deus vai te mostrar aonde Ele quer que você possa servir aos outros. É simples, porque geralmente a gente quer fazer o inverso, a gente quer servir aos outros, mas sem saúde emocional e muitas vezes pensando, coisa errada, que vai criar motivações erradas, e isso acaba trazendo problemas para o tipo de serviço que nós vamos fazer. Então, não vamos fazer esse caminho que é muito comum, Não começa das ações para chegar nos pensamentos, não, começa dos pensamentos, tá passando pelas emoções para chegar nas ações. E se fizermos isso, irmão, irmã, nós vamos ter essa saúde da alma que nós tantos precisamos, que nós precisamos para esse momento e que nós vamos precisar para o resto dos dias que nós tivemos aqui nessa terra. Curva a sua cabeça comigo, vamos orar. Pai, eu não sou o Teu Espírito Santo. Eu oro começando comigo mesmo. Que essa palavra seja aplicada profundamente sobre as nossas vidas nessa semana. Cada pessoa que ouvir essa mensagem, Deus, eu oro, Pai, espero que ela tenha vinda do Teu trono, que ela seja uma expressão dos Seus pensamentos. Eu espero que ela não tenha sido uma expressão dos meus pensamentos. Mas ao declarar que ela é seus pensamentos, então que ela produza tudo aquilo que tem que ser produzido individualmente com cada pessoa que ouvir essa mensagem. E comece comigo, Senhor. Comece comigo, Pai. Como nós precisamos entender essa maravilhosa, tremenda cura que o Senhor nos deu. Como nós precisamos entender como o Senhor preparou um caminho pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo para mudar os nossos pensamentos, consertar os nossos pensamentos e trazer os nossos pensamentos para que sejam pensamentos como o do Senhor, Pai. Nesse processo o Senhor também já preparou a cura das nossas emoções. Louvado e bendito seja o Teu nome por essa cura e que nós recebamos essa cura, tenhamos essa cura em nossas vidas, para consequentemente, ó Pai, as nossas ações, elas sejam ações de serviço, em prol dos outros, de serviço pelo reino do Senhor, para assim trazer toda a honra, toda a glória ao Teu santo nome.
E nós oramos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu sei que eu já disse amém, já te abençoei, mas eu deixei esse aviso por último, por quê? Porque nós começamos 40 dias de oração, de jejum e oração, lembra? Dia 1º de março. E os 40 dias estão vencendo agora, quinta-feira, dia 9. Então é importante você entender esse último aviso. Dia 9 agora, quinta-feira, nós vamos fazer uma live, eu vou fazer uma live no Instagram da igreja, para que nós possamos juntos ter um desfecho, uma entrega do nosso jejum. Então eu estou te convidando para você estar participando nessa quinta-feira. Os detalhes nós vamos mandar, tá? Essa semana, melhor, nós vamos estar avisando periodicamente nas mídias e tudo, para que quinta-feira, dia 9, nós vamos estar juntos para fazer a entrega do nosso jejum da igreja toda. E assim, eu creio honrar e glorificar o nosso Deus. Vai na paz. Mais uma vez, boa semana. Deus te abençoe, Deus te guarde.